Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sustentável. Neste episódio recebemos o médico veterinário, professor Dr. Danilo Rezende, para um bate-papo sobre as interfaces da medicina veterinária com a preservação do meio ambiente. Compartilhem o vídeo e não deixem de fazer a inscrição no canal. O podcast Sustentável é um oferecimento da Resitrate Ambiental, empresa líder no segmento de tratamento de água e esgoto. A Resitrate coloca tecnologia de ponta a serviço da sustentabilidade. Visite o Instagram @resitrate.ambiental e solicite seu orçamento. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do podcast Sustentável. E hoje a gente recebeu o Xará. Ele é Xará desenvolver nossa comunicação aqui, já tem que tomar cuidado. Precisa ir pra lá e Isso, é um prazer te receber aqui, meu amigo Danilo Rezende, médico veterinário, patologista, um cara que tem uma experiência muito grande nessa área de animal, de saúde animal. É um prazer tê-lo aqui conosco. Sinta-se à vontade para compartilhar o seu conhecimento. Nossa ideia do podcast Sustentável é que a gente possa trazer informação de qualidade, mas de forma que a gente possa passar para o público que não tem uma compreensão muito verticalizada do conhecimento. Então, muito obrigado, muito grato por você ter aceito o convite de estar participando conosco e sinta-se à vontade para se apresentar. Bom, eu fico honrado e grato aí pelo convite do professor Gabriel. Também está aqui o professor Danilo Xará aí, discutir um bate-papo, né, aí sobre essa interação entre a parte ambiental, a parte sustentável e a profissão que eu escolhi depois do mestrado em 2014 eu já entrei para docência em ensino superior e não parei até hoje. E a docência tem muito disso, né, Danilo? Já Isso. Começando aí o nosso bate-papo, a docência, você muitas vezes entra ali por um acaso e não consegue largar mais, né? A abelhinha da docência te pica ali, você fica apaixonado e todo o seu planejamento profissional meio que muda, né? Eu e aí sempre já pra gente... Sim? Eu sempre gostei muito de dar aula, né? De falar ao público. Por incrível que pareça, assim, eu no meu dia a dia sou um cara na minha, mas eu acho que isso acontece muito com muitos professores. Eu sou um cara na minha, mais introspectivo, mas a hora que eu entro dos portões da faculdade para dentro, eu coloco realmente, entre aspas, eu tiro um pouco dessa vergonha. Porque a gente tem alunos muito novos e a gente tem que falar uma linguagem para ser mais didático possível para eles, né? Então, eu gosto muito de dar aula. Isso, assim, hoje em dia, a maior parte do meu tempo eu estou em sala de aula, o restante eu estou fazendo a parte como médico veterinário autônomo aqui em Goiânia e no estado de Goiás. E o que te levou, assim, lá na sua juventude, na sua adolescência, falar, eu quero fazer a medicina veterinária? Você sempre teve vocação? O que te impulsionou a ingressar no curso e depois atuar na área? O principal fator foi influência familiar, influência da família, né? Eu tenho um tio meu que ele sempre teve propriedade rural e meu avô veio do meio rural, né? Meu avô materno e tanto paterno também. E sempre meu avô materno sempre me levou para época de férias, quando eu era criança, sempre me levou para propriedades rurais. Então sempre tive contato muito com propriedade rural, com vaca, com cavalo, com ambiente rural. Esse ambiente realmente e propriedades pequenas, era propriedade de gado de leite pequena. Então era assim,
contato com animais. Sempre tive muito contato com animais. E até um contato, até uma visão muito... que às vezes muita gente não tem hoje em dia, que meu avô tinha, era o quê? Que eu não deveria matar nenhum animal. Por incrível que pareça, meu avô nunca teve educação. Nunca teve educação, essa educação que a gente tem, né, tradicional de escola. Meu avô nunca teve. Ele teve educação da vida. Formal, né? Educação Isso, formal. só que, por exemplo, eu brincando, eu tava passando uma galinha com os pintinhos, ele falou assim, olha, toma cuidado com os pintinhos, a gente tem que tomar cuidado, você não pode maltratar esses animais. Então, meu avô sempre teve cuidado com isso, de não matar nenhum animal numa propriedade. Então, assim, muitas das coisas que hoje eu sou graças à formação lá de trás, né? E esse cuidado com os animais, em querer dar comida, dar o melhor de comida para esses animais, preocupar com a saúde desse animal, vem lá dessa base lá de trás. Minha filha mais velha, ela adora, ela tem 10 anos, né? Ela adora animais, assim, ela fala, papai, eu quero ser médico veterinário, né? Fala, Laura, é ótimo cuidar dos animais, você não vai sofrer demais, não, quando eles estiverem sofrendo, doentinhos, você não conseguir salvar eles. Ela falou, papai, não sei. Porque tem esses dois lados, né, assim, né? Mas aí que tá, é o seguinte, a gente gosta, e a maioria das pessoas que entram na medicina veterinária vem com essa frase pronta, eu amo os animais, né, tipo hashtag love animals, alguma coisa assim. Mas a gente tem que lembrar que a gente trabalha às vezes mais com a vida humana do que o do próprio animal, se a gente for ver. Indiretamente ou às vezes até diretamente, tá? Principalmente quando a gente pensa em cão e gato, por exemplo, hoje. O cão e gato, cara, ele ao longo dos anos mudou muito a proximidade do ser humano com o cão e gato. Hoje um cão e um gato, ele faz parte do que muitos chamam de família multiespécie. Então, o cão e gato, hoje, ele está muito ligado à família. O cão e gato, hoje, ele é um membro familiar. Um cão, hoje, é o quê? O melhor amigo de uma criança autista. A gente tem que pensar nisso, cara. Então, é uma vida muito importante. Então, assim, a responsabilidade do médico veterinário, isso eu só falei de cão e gato. Se a gente for falar aqui das diversas áreas de atuação do médico veterinário, a responsabilidade é muito grande, cara. É muito grande. E, às vezes, os alunos que entram, e às vezes entram muito imaturos dentro de uma faculdade, e entra só com esse pensamento de que, adoro os animais, amo os animais, e fica postando fotinhos, não é só isso, tá? A responsabilidade é muito grande. É uma vida, cara. É uma vida. Eu tenho histórias relacionadas a isso, que aí, ao longo da conversa, eu posso até dar exemplos dessa história, da importância dessa vida desse animal num núcleo familiar, entende? É importante. E vou até furar nosso roteiro já, viu, Gabriel, numa questão que é a opinião sua, Danilo, sobre essa humanização do pet, assim, sabe? Botar o cachorro no carrinho, fazer festinha de aniversário. Como que você vê isso, cara? Você vê, é uma coisa positiva, é um sintoma da sociedade, isso é legal para o animal? Como médico veterinário, como que você enxerga isso? Assim? Polêmica, hein? Polêmica. Seguinte, cara, tem a minha opinião pessoal, tem a minha opinião como médico veterinário, óbvio. Sim. Mas, assim, o que eu acho? Eu acho que a gente não pode ser extremista em nada. Eu sou um cara muito ponderado com muita coisa. Eu fico sempre tentando refletir. Eu acho que a gente melhorou muito na questão de levar o animal como realmente um ser senciente, o cão e o gato, um ser que realmente é uma vida. Mas, cara, nunca, eu acho que nunca, assim, é uma opinião pessoal agora minha, tem como eu comparar um cão e um gato com a vida da minha filha. Entende? Eu acho que é bem diferente. Mas, o mesmo cuidado da saúde e cuidado de bem-estar com o cão e com o gato ou qualquer outro animal, eu devo ter esses cuidados. Mas é bem diferente do amor e da relação biológica e espiritual e todas as outras relações que a gente tem com os nossos filhos, entende? Essa questão de, por exemplo, de festa de aniversário de cachorro, de gato, de não sei o quê, isso demonstra essa proximidade grande do ser humano com o animal. Só que isso na verdade é uma filosofia, isso é uma discussão meio antropológica, né, se a gente for ver.
Porque cada vez mais o ser humano está ficando isolado. Cada vez mais nos grandes centros urbanos as pessoas estão mais sozinhas. As pessoas elas têm dificuldade em se relacionar uns com os outros, em constituir famílias. Então, a pessoa não quer constituir família, a pessoa não quer ter filho, a pessoa não quer namorar, a pessoa não quer casar, não quer ter relação com outra pessoa. E quando tem essas relações, são muito líquidas, são muito supérfluas. E o que vai preencher isso? O animal, às vezes. E aí ele bota um animal num lugar de um outro ser humano, entende? Esse é meu ponto de vista pessoal. Então, assim, isso pode ser um perigo, tá? Isso pode ser um certo perigo, mas isso é uma discussão antropológica. Isso é bom? É bom. Porque o médico veterinário, se esse cara realmente... Aí que está uma pergunta, uma discussão. Será que realmente esse cara preocupa muito com esse cachorro? Preocupa ao ponto de ele realmente leva esse cachorro para o médico veterinário periodicamente? Se ele é considerado como um filho, se ele faz aniversário para esse cachorro, se ele faz não sei o quê. Mas ele leva no veterinário periodicamente? Será que as atividades que ele faz com esse cachorro é adequada para o animal, né? Imitando ali. Põe uma roupa quente no cachorro, põe um sapatinho no cachorro. Será que ele tem senso crítico que o cachorro é um animal? Então, assim, o cachorro é um animal, tem doenças que o cachorro pode ter e pode ser transmitida para a gente, e que tem que tomar cuidado com esses tipos de doenças, que tem que ter prevenção contra essas doenças, tem que fazer protocolos profiláticos contra determinadas doenças. Então, assim, ao mesmo tempo que você coloca esse cão, esse gato num pedestal, às vezes, ou num contexto como algo, como se fosse um ser humano, você tem que também dar o devido suporte sanitário, cuidar da vida dele, procurar um médico veterinário e as devidas orientações, cara. Eu acho isso, entende? O meu modo de ver. Ah, legal. Pegando um gancho numa fala que você colocou sobre os alunos, né? Eu tive a oportunidade também de ministrar uma disciplina no curso de medicina veterinária, e uma das coisas que eu mais tentava quebrar o paradigma com os meus alunos é que você via dois tipos de alunos, né? Aqueles alunos que estavam entrando para trabalhar com gado, o cavalo, né? De origem da família, etc., ou dos pets. Então, e aí uma das coisas que eu mais trabalhava dentro da minha disciplina é abrir o leque, né? Porque o médico veterinário ele tem um leque de atividades muito grandes, né? Inclusive com animais silvestres, fora esses que a gente já citou. Então, era um ponto que eu trabalhava bastante com eles. Eu acho que isso é necessário, eu acho louvável a sua atitude. E aí, Danilo, fazendo uma reflexão sobre a questão da saúde ambiental, né, que se trabalha muito, principalmente depois do Covid-19, né, que é quando a gente observa a saúde do homem e a saúde do ambiente, e a Covid, ela escancarou para nós que você pode ser rico, pobre, ser de onde você for, se o ambiente não tiver numa boa condição, você fica limitado nas suas ações. Eu acho que nunca se discutiu, ou pelo menos na história recente do nosso planeta, nunca se discutiu a importância da saúde ambiental. E aí eu te questiono, ou te coloco a oportunidade para que você possa falar, neste contexto da saúde ambiental que você trabalha como médico veterinário, como é que você coloca a saúde animal nesse contexto? E assim, eu sei que você também trabalha com patologia, né? Como é que você observa esse nexo causal entre o ambiente e algumas doenças que você pode citar aí, as mais conhecidas, que estão promovendo mortandade ou que estão diminuindo a qualidade, por exemplo, da produção desses animais? Como é que você faz esse nexo causal, meu amigo? Isso é importante, hein? E o que acontece? Cada vez mais, e principalmente com a pandemia, veio muito o conceito que a gente chama de saúde única, né? E essa saúde única envolve saúde ambiental, saúde humana e saúde animal. E isso é muito interligado, mais do que a gente imagina. E esse termo saúde única, eu até estava, quando eu mandei isso para você, estava até pesquisando sobre a história desse termo, saúde única, ele vem muito antigo, mas, na verdade,
esse termo realmente vem sendo usado há pouco tempo, na história da medicina veterinária, há pouco tempo, de 2011 para cá. Então, cada vez mais a gente está num local onde a gente está convivendo com os animais cada vez mais próximos, por causa da urbanização desenfreada, cada vez mais a gente está ocupando espaço, e isso afeta ali todo um ecossistema ali. Então, a gente está muito ligado com o animal e com o ambiente ali daquela região. Então, existe esse conceito de saúde única, onde o médico veterinário é um dos profissionais que atua nessa tríade aí, junto com outros profissionais, como o zootecnista, como o biólogo, como outros demais agentes de toda essa tríade. Então, eu vejo como médico veterinário, um dos agentes fundamentais nessa questão que a gente chama de saúde única. E o ambiente, a gente precisa cuidar do ambiente, na verdade, né? E sempre houve um apelo pelo ambiente. Sempre houve um apelo pelo ambiente e um apelo pelo realmente preservação dos recursos naturais que tem aqui no nosso país, né? Principalmente pela industrialização, que eu acho, principalmente também pelo avanço realmente da agropecuária. A agropecuária, ela avançou muito e é um setor muito forte no nosso país, inegavelmente é muito forte, e realmente usa de recursos naturais e prejudica sim, em certo ponto, até certo ponto, sim, os recursos naturais. Mais para frente a gente vai falar disso. E esse ambiente, se a gente não cuidar, pode ser que afete o surgimento de doenças aí em animais, que inclusive doenças que podem ser transmitidas para a gente. Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro. Raiva animal. Não sei se vocês sabem, a raiva animal, ela é causada por um vírus. Esse vírus circula em vida silvestre e no ciclo urbano. E um dos principais vetores, transmissores da raiva animal é o morcego. E, ultimamente, se vem isolando o vírus da raiva animal, que antigamente só falava-se que raiva animal só circula em morcego hematófago, mas ultimamente isolaram já vírus da raiva animal em morcegos frutíferos, aqui dentro de Goiânia, dentro de grandes cidades. Por que então esse vírus está circulando nesses morcegos frutíferos? Que são morcegos que estão aqui perto das nossas casas. Então, por quê? Será que tem alguma coisa do ambiente, da urbanização aqui que está provocando isso? Isso é um questionamento que eu faço. Então, assim, eu acho que existem vários. O aquecimento, como tem uma preocupação com o ambiente, o aquecimento global e a questão desses insetos, que está aumentando cada vez mais a transmissão de doenças via insetos. Será que não aumentou muito o número desses vetores, transmissores de doenças, que podem, o quê? Esse inseto pica o animal e depois pica o ser humano, e com isso transmite aquele agente biológico para o ser humano através disso. E o aquecimento global, às vezes, favorece a proliferação desses insetos, né? Então, assim, eu acho, Gabriel, está muito ligado a tudo isso, sabe? E é uma visão holística que, às vezes, os nossos alunos não têm. Então, assim, você só vai ter essa visão se você começar realmente a abrir sua mente, começar a ler jornal, realmente. Ler, não é só ler manchete, não, é ler a matéria inteira, estudar, ler livro, procurar se interessar mais por isso, porque a gente tem que ter essa visão. Então, acho que o ambiente, ele pode favorecer realmente o surgimento de doenças nos animais, e, consequentemente, essas doenças podem afetar diretamente ou indiretamente o ser humano. A outra forma que as pessoas vão se conscientizar, nossos alunos também, é quando, assim, isso bater na nossa porta, né? A gente tiver outra pandemia aí de um vírus zoonótico, né? Que eu acho que é o termo correto, que migra de um animal para o ser humano, né? Então, a conscientização vem pela dor, né? Quando acontece assim. Isso. O vírus, a pandemia da Covid-19, eu não sei como que está o nível das investigações de onde surgiu esse vírus. Eu preciso me atualizar quanto a isso. No início, eu não sei se todo mundo lembra que parece que surgiu a hipótese que lá na China, tal ser humano teve contato, não sei se foi com morcego, alguma coisa assim.
e esse vírus foi transmitido por ser humano, e como é um vírus muito transmissível via aerógena, né, foi transmitido de um ser humano para outro e foi realmente tendo uma epidemia desse coronavírus, né? Porque o ser humano não tem anticorpo contra ele. Esse é um problema, né? Não tinha anticorpo contra ele. Por quê? Porque nos animais tem coronavírus. Tem bezerros que tem diarreia com coronavírus, por coronavírus. Mas é uma outra variante, né? Então, assim, e essa variante via respiratória, a gente não tinha anticorpo. Então, não sei como que estão as investigações, se realmente confirmaram que foi essa questão do povo lá da China, realmente, esse contato, se foi realmente com o morcego, se foi a primeira fonte de infecção. Eu preciso ler mais sobre isso. Porque existe também várias teorias da conspiração sobre de onde surgiu esse vírus. Fugiu de um laboratório, né? Eu lembro que a primeira teoria era aquele animalzinho pangolim, que o morcego picou o pangolim, e aí na feira eles tomaram a sopa do morcego, e aí o negócio existe muito que isso é uma teoria, não sei se é teoria, é uma teoria conspiratória, que a China fez isso para tentar dominar mercado, dominar o mundo, alguma coisa assim nesse sentido, né? E tem a investigação que eles estavam, que eu tinha as últimas notícias, que tem sido um vazamento acidental, porque lá em Wuhan tem laboratório de produção de vacinas e tal, sim. E aí podia um vírus ter vazado do laboratório acidentalmente, também tinha essa investigação nesse sentido, mas também eu preciso me atualizar. Eu não sei a que ponto está essa investigação sobre o primeiro foco, como que veio essa fonte de infecção do ser humano, do primeiro paciente lá em Wuhan, lá na China. Então, assim, preciso... E outra coisa, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, com essas teorias, assim. A mídia é boa para colocar fogo no parquinho, né, na verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A notícia tem que vender, né? Tem que ter clique, né? Tem que ter clique. E até essa questão, né, do nosso contato com os animais, com a fauna, conforme a gente vai avançando sobre as áreas verdes ali preservadas, a gente começa a ter contato com organismos que não tinham contato com a gente, né? Então, eu acho que vai ser cada vez mais comum a gente ter um vírus aí, uma bactéria que é de determinado animal pular para a espécie humana, porque a gente está cada vez mais avançando as fronteiras, né? Invadindo espaços aí que a gente não conhece. Então, o que acontece? Cada vez mais avançou a agropecuária no nosso país, né? Tanto a parte agrícola e a pecuária. E mais, às vezes, ainda agrícola do que a própria pecuária em si. Infelizmente, realmente, se desmata, sim. Lógico, se desmata árvores. Eu acho que vocês sabem muito bem que tem o Código Florestal, que eles... assim, legalmente tem que preservar, não sei quantos porcentos lá, tem as porcentagens lá da lei para a preservação disso, não sei se isso é cumprido realmente. Então, e por todas as propriedades, né? Algumas sim, eu acho que tenho certeza que cumprem a lei, né? Outras não. E isso é um grande problema, porque se você desmata, você causa um desequilíbrio ali naquela região. E o nosso estado, Danilo, ele é um estado, uma potência agrícola e principalmente uma potência pecuária, né? E a pecuária, quem é da área ambiental sabe que ela traz problemas ambientais, diversos problemas, assim, desde a compactação do solo, porque é um animal que ele não é adequado para o cerrado, um animal pesado, enfim. Você ocupar áreas verdes ali para pastagem, né, tudo mais. É possível criar gado de uma forma saudável e sustentável? Sabe qual a demanda que a gente tem? Aí é uma coisa que eu acho que, se a gente for se falar de desenvolvimento e produção sustentável, tipo assim, há 30 anos atrás, muita gente ia responder não. Eu acho que não. Eu acho que hoje sim. Sim, é possível fazer produção de bovinos, de suínos, de frangos, de aves de forma sustentável, cara. Existem trabalhos aí, inclusive encabeçados pela Embrapa, dessa integração lavoura-pecuária-floresta, cara, que para tentar diminuir o máximo, tá, esses impactos nos recursos naturais. Então, é o agro-silvipastoril, né, o termo. Pastoril, isso. Eu acho que existe sim isso.
Só que isso é algo muito polêmico, cara. Vamos ali. Por que eu acho que é polêmico? Porque vamos pegar assim, é o que muito chama, por exemplo, eu quero produzir um boi nesse sistema, vamos pensar que rotulam como boi orgânico, por exemplo. Onde esse boi é produzido num sistema integração lavoura, pecuária, floresta, e essa minha propriedade conseguiu aquele selo de carbono sustentável, acho que é alguma coisa assim que a Embrapa criou, que é algo relativamente recente. Só que esse boi, esse produto final, cara, o quilo da carne desse boi é caro. Por que eu estou falando que isso é polêmico? Porque eu tenho uma grande amiga minha que faz parte do Conselho de Veterinária, que em rodas de discussões relacionado à perícia e tudo, ela faz uma fala muito certeira que ela ouviu de certo pesquisador e ela replica isso e eu concordo, que o desenvolvimento sustentável, a prática de boas práticas de bem-estar animal, quanto mais preservar tudo isso, o produto final fica caro, porque vai ser repassado por produto final. Se isso fica caro, você vai ter o quê? Um consumidor nichado, aquele consumidor, só determinado tipo de consumidor que vai poder comprar aquela carne, vai poder comprar aquele produto ou aquele subproduto. Se a gente pega, por exemplo, existe arroz, o arroz normal nosso, 5 quilos, sei lá, R$28 o saco de 5 quilos. Se a gente pegar um arroz orgânico, às vezes 1 quilo é R$30. E aí, um pai de família, se a gente for pegar na grande parte da população brasileira, um cara que ganha 2 salários mínimos, ele tem condição de comprar arroz orgânico? Então, essas políticas realmente de bem-estar, políticas de bem-estar animal, essas políticas ambientais, desenvolvimento sustentável, tem que ter, cara, tem que ter. E tem mercado para isso? Tem mercado para isso. Só que se a gente for ver a condição financeira de uma porcentagem alta da população brasileira e às vezes até a população mundial, às vezes não tem como pagar. Por 1 quilo por exemplo, para uma carne que era para ser R$20, R$30 o quilo, uma carne de ser R$90 o quilo, sabe? Então, assim, eu acho que é algo que a gente ainda precisa discutir muito, sabe? Porque tem como eu produzir de forma sustentável, mas a um preço viável para o mercado? Essa é a pergunta. Talvez o tempo, né? A tecnologia vai avançando ali. E a escala também, né? Um outro exemplo, Gabriel e Danilo, assim, por exemplo, existem aquelas proteínas alternativas lá. Por exemplo, a marca Fazenda do Futuro, que é ali um hambúrguer, uma carne, que ela é de origem vegetal, né? É um cogumelo ali que tem a textura, sabores que imitam a carne. Mas você já viu o preço de um hambúrguer daquele? Eu não vi, não. Eu comprei uma vez para testar, mas só para testar, porque assim, é R$50 um hambúrguer. Sabe? Isso. É impeditivo, né? Mas porque não tem escala, é muito embrionário ainda. É muito embrionário. E tem hoje, e nesse gancho, Danilo Xará, tem hoje a carne de laboratório, não sei se vocês ouviram falar. Então, é carne mesmo, né? Ela produzida. E as grandes empresas, como o BRF Foods, assim, estão investindo pesado nisso, sabe? Só que isso vai entrar política nisso, isso vai entrar muita pressão de grandes grupos agropecuários, vai entrar, a gente sabe como que é o Brasil. Então, isso como que vai ser a regulamentação disso? Então, hoje, por exemplo, eu ando estudando muito sobre isso, sobre regulamentação, porque tudo a gente tem que trabalhar conforme a lei, gente. A gente tem o Gabriel, provavelmente Danilo Cunha, sabe muito bem disso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a legalidade desses processos, dessas produções. A gente tem que conhecer disso para ter argumento, para conversar com os políticos, conversar numa perícia ambiental que a gente for fazer, alguma coisa que a gente for discutir aí. Mas é um caminho sem volta, né? Essa utilização laboratorial, vamos dizer assim, para a criação desses produtos, eu acho que, não sei se hoje, né, infelizmente, ou no futuro, felizmente, você vai conseguir fazer isso em laboratório. Eu acho que a gente vai passar por um conflito muito grande, sabe? E aí, sim, dessa relação comercial que a gente tem, desse modelo de uso e ocupação, desse modelo de produção que a gente tem, eu acho que isso vai mudar muito essa relação, mas eu compreendo que é um caminho sem volta. Hoje, talvez, com a compreensão que a gente tem, falo infelizmente, porque
parte do princípio que tem uma compreensão que é muito mais saudável comer uma carne de um boi que foi criado de forma extensiva ali no pasto, né, comendo um capim e etc., do que uma carne de laboratório, ou pelo menos, né, pode até se similar à qualidade, mas a compreensão estética é muito difícil de compreender, né, muito Daniel? Cultural, sabe, Gabriel? Porque, cara, tem aquela série da Netflix explicando, aí tem um episódio que fala sobre carne, proteína alternativa e tudo mais, assim. E se a gente pegar o frango que os grupos como a BRF mas produzem, cara, aquele frango, ele é uma carne de laboratório, entendeu? Porque, assim, aquela ave ela vai ganhar peso assim, de uma forma tão rápida que ela primeiro nunca vai ver não vai ter, de novo, naquele conceito que os animais são seres vivos, sencientes, ali, que é cada vez mais comum na população. Esses animais não têm o direito de ter a vida deles, eles são produzidos, eles ganham peso tão rapidamente que as pernas não conseguem suportar o peso do animal, né? E isso é melhoria genética, é uma carne de laboratório, só que ela está sendo produzida numa gaiola, né? Só que a grande parte da população não tem essa visibilidade, né? Assim, a gente está tendo na nossa consciência que o frango que está embalado ali da BRF é aquele que foi morto lá no galinheiro e despelou ele, então, não é assim mais, né? É verdade. Essa produção, Danilo, pegando esse gancho, essa produção animal, principalmente a de frango, se não me engano, o Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo, cara. É um dos maiores exportadores de carne de frango do mundo. E ao longo dos anos foi realmente o que você falou, questão de melhoramento genético. Não existe, e isso é bem claro, e isso precisa ficar bem claro para a população de forma geral, não existe hormônio na produção de frango. Existe um negócio chamado, existe melhoramento genético, cara. É o melhoramento genético que propiciou que eu abatesse um frango, sei lá, com 35 dias de vida. Entende? Então, assim, a produção de frango é uma das produções mais tecnificadas em se tratando de animais, tá, de produção, e uma das que mais tem controle, que a gente chama de biossegurança. É uma das que mais tem, de todas, sabe? Só que tem, assim, eu acho que vai chegar ao ponto, gente, porque que essa carne de laboratório vai ter que ter, sabe? Por causa do crescimento populacional, sabe? E das áreas. E dos condicionantes ambientais também, né, Daniel? Isso, porque vai esgotar recurso natural, né? Vai esgotar recurso natural. Vai esgotar, então, assim, vai ter que ter isso. Então, é algo muito novo e algo que a gente precisa discutir sobre a regulamentação dessa carne de laboratório, sobre como que ela vai ser feita, sobre o aspecto da inocuidade dessa carne de laboratório também, né? Sobre a inspeção, que é um produto, porque essa carne de laboratório é feita a partir de uma célula de origem animal, ou seja, eu preciso também regular com as condições dentro do laboratório se não teve alguma contaminação dessa carne também. Então, tudo isso tem que ser debatido, cara. Danilo, você enquanto veterinário, né, fazendo um recorte na sua atividade principal que você falou que desenvolve, além de consultor, trabalhar com patologia, mas você falou muito da questão da docência, né? E fazendo um recorte nessa atividade sua como docente, na formação do ensino superior, na formação profissional dos médicos veterinários, né, trazendo essa perspectiva tanto da formação profissional do que o médico veterinário precisa compreender para ele desenvolver a sua atividade, mas aí fazendo uma interface sobre a questão ambiental e a sustentabilidade, né? Você acredita que dentro da formação dos alunos hoje, fazendo um paralelo na sua formação lá atrás, ou como é que eram os cursos de medicina veterinária 30, 40, 50 anos atrás, e hoje a obrigatoriedade de você ter uma disciplina ambiental dentro da formação do aluno, né? Como é que você observa isso? Houve um enriquecimento da qualidade desse profissional, esse aspecto ambiental ou não? Você compreende que ainda está num processo? Aí eu gostaria de saber a sua opinião. E assim, você acredita que esses profissionais hoje, com essa efervescência de informação que se tem, que está muito próximo, é só eu pegar um celular, eu consigo verificar os artigos do mundo inteiro, coisa que há 20, 30, há 10 anos atrás você já ainda tinha um pouco mais de dificuldade. Essa quantidade de informação, isso conseguiu
canalizar para que o nosso aluno, para que o seu aluno tenha uma compreensão holística desse processo da interface do animal, da qualidade do animal, da questão ambiental, e ele consegue ser um veterinário de melhor qualidade? Qual que é a sua compreensão dentro desse recorte da docência, da formação do aluno enquanto médico veterinário, e principalmente a sua ação pós, né, na hora que ele forma e ele vai ser o dono de si, ser o responsável técnico por uma atividade assim? Qual que é a sua compreensão sobre isso, meu amigo? Eu acho que essa parte do ambiental, de sustentabilidade, ela foi sendo incrementada nos cursos de medicina veterinária mais recentemente, a meu modo de ver. Lá atrás não tinha isso. Por exemplo, eu tive só uma matéria no segundo período do curso de medicina veterinária chamada ecologia. E apenas isso e mais nada tive relacionado ao ambiente dentro do curso de medicina veterinária, e nem tive disciplina de animais silvestres. Então, assim, então acho que ao longo dos anos eu acho que por, às vezes, pressão desse pessoal da área ambiental, eu acho que é o certo, no MEC, para incluir dentro da matriz curricular realmente disciplinas da área ambiental. Isso foi importante, e é um processo que eu acho que ainda está lento, eu acho que ainda precisa melhorar mais isso. Só que, em questão da formação do graduando como médico veterinário, eu acho que o ensino, de forma geral, piorou, na verdade. Essa é a minha visão. Porque, ao mesmo tempo, é uma geração que tem um acesso, se a gente for pensar, quase que ilimitado a informações, e muito rápidas, só que são pessoas que têm acesso a manchetes, a cliques, a informações muito rápidas, e são pessoas que não conseguem ter senso crítico daquilo, entende? Então, a parte ambiental, a parte sustentável, ela foi acrescentada, beleza, tem isso, às vezes, nos cursos, pode ser que tenha curso que, às vezes, nem tem isso ainda, provavelmente não tenha, só que isso, às vezes, fica só a uma matéria, e olha lá, às vezes, uma matéria optativa do curso, relacionada à parte de meio ambiente. Só que, ao mesmo tempo, cara, infelizmente, a gente está vivendo há muito tempo já, há alguns anos, né, essa geração onde tem acesso a toda a informação, só que é uma geração que não pensa direito, né, não sabe pensar, não sabe raciocinar. Então, assim, eu acho que a qualidade do médico veterinário hoje que está formando, ela está pior. Ela está pior. A qualidade é preocupante. É algo que eu agora, a partir de setembro, eu entrei como conselheiro efetivo do Conselho Regional, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, e é uma preocupação nossa, assim, tá? Da qualidade do médico veterinário. Porque, vou citar um exemplo, médico veterinário formado, ele vai lá e tem grana, às vezes a família tem grana, ele monta uma clínica veterinária, só que o cara não planeja absolutamente nada. Ele monta lá do jeito que ele acha que tem que montar, contrata arquiteto, engenheiro civil, monta lá, só que cadê seu plano de controle de resíduo? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o quê? Não tem. Eu falei assim, como assim não tem? Tá entendendo? Então, assim, é muito amadorismo. Muito amadorismo, é muita informação instantânea, líquida, e sem realmente compreensão, aprofundamento nas diversas áreas, sabe? Nas diversas áreas. E na minha época, assim, eu acho que já começou, eu entrei na faculdade em 2006, tinha celular, tinha internet, só que eu ainda ia em livro, em biblioteca, pegava livro, ia ler e estudar, entende? Eu ia buscar informação e, às vezes, eu tinha que fazer projetos grandes junto com meus colegas, projetos que envolviam pesquisa. Eu teria que pesquisar e delinear várias coisas. Então, assim, existe uma falta de interesse muito grande. Tá? É uma falta de interesse muito grande em aprender, porque existem muitos atrativos hoje que não são da área do médico veterinário e da área de qualquer curso de ensino,
que às vezes ganham mais dinheiro, né? Uhum. Vou falar abertamente, um TikTok, um da vida, que o cara consegue ganhar dinheiro, e o exemplo dessa menina Nayada aí é um cara que ganha 30, 40, vazio, 50, né? É 100 mil reais por né? mês, e ele ganha esse dinheiro em pouco tempo, e acha que eu consigo fazer isso, mas não é assim, gente. Eu acho que a profissão, o médico, você se formar, hoje qualquer um forma em um ensino superior. Mas você ir além disso vai te dar uma base muito sólida no futuro, eu acho, entende? Se essa pessoa seguir atrás. Porque, ao mesmo tempo que esses atrativos que vendem aí na mídia, eles vendem com uma ideia muito floreada, eles podem ganhar muito dinheiro, mas eles podem cair em 1 minuto, tá? Eles podem perder tudo em 1 minuto. E, por exemplo, muitos de nós aqui, igual nós três, e muitos profissionais, muitos colegas nossos, que realmente investiram numa carreira, realmente numa profissão suada. A gente não para de estudar, eu não estou parando de estudar. Eu comecei uma pós no início desse ano de medicina veterinária legal, essa parte de perícia. Então, a gente não para de estudar porque a gente vê, cara, que a gente não sabe de tudo. E o mercado é contínuo, né? E a gente não... E eu fiquei um tempo na minha vida parado. Infelizmente, fiquei. Quando eu comecei a dar aula, eu fiquei um tempo só dando aula. Não estudei mais nada. Então, assim, voltando, a área ambiental ainda está muito prematura ainda, sei lá, nas matrizes curriculares. Beleza, eu acho que deve colocar, só que ao mesmo tempo a gente teria que discutir aí um ensino como um todo, né, cara? O ponto é bem esse mesmo, né? É o ensino como todo. O ensino como todo é preocupante, né, Gabriel? Isso, e a gente, sabe, Danilo, a gente sempre, toda vez que a gente vai entrevistar um professor, a gente faz essa provocação sobre a formação do aluno. E aí a gente faz um recorte, porque se no momento uma política pública de incentivar, né, os alunos irem para a universidade foi importante, porque o time era importante, etc., hoje você não tem uma política pública que te dá uma continuidade, né? Até fazendo uma pesquisa, até para que a gente possa participar desse diálogo, hoje a gente tem 17% do público que deveria estar na universidade, é o que estão. Então, a gente tem uma gama muito grande de pessoas que não estão na universidade. E aí você tem essa diversidade de atratividade que você ponderou muito bem, mas eu também coloco que a qualidade e atratividade para a universidade perpassa por aquilo que a gente viveu um pouco, que é a questão de pesquisa científica, grupos de pesquisa, intercâmbio de pesquisa científica. E hoje, as universidades que trabalham essa questão de pesquisa, intercâmbio e laboratórios, ela está muito vinculada às universidades federais, porque se criou uma política de incentivo voltada para as universidades federais e os institutos federais. As universidades privadas, eu costumo falar, e eu já dialoguei isso com vocês várias vezes, para mim, ela virou uma cópia mal feita do ensino médio, né? Onde a gente vai simplesmente lá, transmite o conhecimento naquelas 2h40, quase 3 horas de aula, e o aluno absorve aquilo que ele quer. Então, ele não tem uma verticalização de uma pesquisa científica, de compreender aqueles nexos causais da doença, dessa relação entre que essa doença, por que ela está sendo promovida, qual foi o ambiente, qual foi o vetor, qual que vai ser a profilaxia, como é que eu faço o diagnóstico para encontrar a melhor profilaxia. Então, eu acho que isso também passa por uma falha da política pública nas universidades privadas. E aí a universidade hoje privada, sabe, Danilo e Cunha, Danilo Rezende, Danilo Cunha, e para nossos ouvintes que estão nos observando, ela ainda é um caminho de melhora de condição de vida, mas acaba que ela está tendo competitividade justamente por aquilo que a gente está observando hoje. A falta de atratividade financeira, tanto para que você possa ir para a universidade, cursar e vislumbrar um melhor salário quando você formar, quanto para nós docentes. Hoje a universidade ela não tem uma atratividade financeira. E isso faz você muito repensar, ou o pior dos cenários que eu coloco, é colocar a instituição em segundo plano, né? Se você for pegar hoje, a gente tem vários amigos, colegas, etc., a grande maioria, mas assim, 99% dos professores tem uma outra atividade.
eles não conseguem hoje ser docente na sua essência, onde ele vai transmitir o conhecimento, onde ele vai gerar conhecimento através das pesquisas. Então, talvez essa análise, ou esses fatores que a gente ponderou aqui, é o que às vezes não deixa angustiado da gente pegar o nosso aluno de medicina veterinária que está formando e ele não consegue saber que para que ele possa instalar ou construir uma clínica, ele vai precisar de licença ambiental, mas ele vai precisar de dados da vigilância, ele vai precisar de um plano de gerenciamento de resíduos, ele vai ter que ter um local adequado para o descarte dos produtos perigosos, e às vezes ele fica muito assim, não, eu só quero cuidar do animal X. Então, acho que essas relações, era importante fazer essa reflexão, sabe, Danilo, porque eu, já encaminhando para o final, eu agradeço muito a sua disponibilidade de vir falar, porque uma das coisas que a gente tenta passar para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo é que você tem as coisas boas das questões ambientais, da formação do SEI, etc., mas a gente também precisa colocar os problemas que a gente tem. Eu acho que é só a gente convergindo dentro desses problemas que a gente vai conseguir trazer soluções para que a gente possa ter um país mais sustentável, uma adequação de qualidade e que a gente possa ter profissionais de melhor qualidade, né, meu amigo? Concordo plenamente com isso, com essa reflexão. Eu acho que há muitos anos o docente, o professor não é valorizado nesse país, eu acho que há muitos anos. Existem inúmeras carreiras que é muito mais atrativas financeiramente do que a docência. E isso pode ser um dos motivos. Eu acho que faculdade não é para todo mundo também, sei lá, um curso superior não é para todo mundo, é a visão que eu tenho. A veterinária, existe um grande poder financeiro dos grandes grupos educacionais, isso a gente precisa ter bem claro, que eles só querem lucro, realmente um lucro exorbitante acima de tudo e sem preocupar com a qualidade de ensino, né, que é mais ou menos aquilo que você estava falando, sem preocupar realmente em valorizar um docente, para botar esse docente para estimular ele a fazer pesquisa, extensão, que eu acho que é uma das coisas importantes, é a extensão também, que não tem, a gente não tem incentivo nenhum para isso, nenhum. A gente é isso, a gente é um professor de cursinho pré-vestibular, quase. É isso. Então, com isso, se eu não valorizo quem está ali para tentar transmitir conhecimento, tentar estimular esses alunos, como que eu vou chegar numa faculdade estimulado para transmitir um conhecimento, para discutir um conhecimento, se eu chego já pensando, falo assim, nossa, por que eu estou aqui? Eu poderia, essa 1h30 aqui, eu poderia, sei lá, ter feito um relatório de uma perícia e ter ganhado, sei lá, o mesmo salário que eu ganhei em um mês. Entendeu? Sei lá. Então, assim, é uma reflexão para a gente fazer sobre o ensino, que é algo muito profundo. As universidades públicas realmente têm esses pilares de pesquisa, ensino e extensão bem mais sólidos que as universidades privadas. E eu acho que é isso, cara. Legal. Meu amigo, eu quero agradecer, para passar a palavra para vocês. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Para vocês que estão nos ouvindo ou assistindo, clique lá no canal, Podcast Sustentável no YouTube. A gente também tem o Instagram, @podcast sustentável. O meu Instagram é Gabriel Tenaglia Carneiro, o meu ex... o Danilo não gosta, o Danilo não gosta do Twitter, então agora ex, acho que ele vai gostar. O meu ex é Tenaglia Gabriel. Nos sigam lá, comentem, compartilhem. Eu acho que é importante que a gente possa levar essas informações. Meu amigo, muito obrigado. Fale suas redes e aí nosso Cunha finaliza nosso episódio de hoje. Bom, obrigado a todos. Obrigado, professor Gabriel, professor Danilo, pelo convite. E podemos discutir mais coisas aí ao longo dos meses, se quiser, outros assuntos aí. Tráfico de animais silvestres, por exemplo, pois é um legal, muito legal, polêmico, muita coisa, e por aí vai. Então, obrigado pelo convite. Minha rede social, meu Instagram, que é a rede social que eu mais uso realmente, é o @drpato, PATO, vet de veterinária. Então, @drpatovet. E você, Gabriel, você, Danilo, e a todo mundo que está me ouvindo, sinta-se à vontade para conversar comigo sobre qualquer coisa. Assim, dentro do que eu acho que eu sei, né?
Qualquer coisa, eu falo que eu sei um pouco de tudo e muito de nada. Você pode falar de qualquer assunto comigo. Pois é isso, pedir para quem chegou até aqui no vídeo se inscrever, seguir, compartilhar, para ajudar a gente na missão, né, de levar a mensagem cada vez mais longe. Então é isso, senhores. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, galerinha. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.